Hoje na Conferência Bravos, teremos a honra de receber a pastora Nina Zuck. Ela é pastora da comunidade Zoe de Pato Branco. Com seu amor por Cristo, vem ganhando inúmeras mulheres para o reino. E está realizando um trabalho extraordinário, ao lado de seu marido, pastor William Zuck. Pastora Nina, é com muita alegria que recebemos você hoje. Seja muito bem-vinda à Conferência Bravos 2022. Estenda suas mãos aqui para frente e vamos orar pela vida dela. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento, em Tua presença, por essa tarde, Senhor. Eu creio, Pai, que você vai fazer grandes coisas, Senhor, em nosso meio. Abençoa, Senhor, a Tua serva, Pai, que se disponibilizou para estar aqui hoje, Pai. Senhor, que não seja a boca dela, mas que seja a sua boca, Senhor, falando palavras, Senhor, para nós, trazendo palavras transformadoras, Pai, em nome de Jesus. Enche ela agora com o Teu Espírito Santo, Pai querido, e usa ela, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a vida dela, a casa dela, Senhor. Tira, Pai querido, toda a preocupação, Senhor, em nosso meio, Pai, e que nada venha impedir, Senhor, da Tua presença fluir, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, jovens. Até o final da ministração, vocês só acostumam com o meu sotaque, tá? Ontem a gente estava com o pessoal aqui de Curitiba, eles falaram, mas vocês têm um sotaque forte, né? É assim mesmo, gente, mas vocês já acostumam. Eu estou muito feliz em poder estar aqui nesse Congresso Bravos. Muito feliz que você está aqui também. Para nós é uma honra ter sido convidado pelos pastores. Como foi apresentado aqui, eu sou a pastora Nina, nós somos de Pato Branco. Eu e meu esposo William estamos lá há 5 anos, mais ou menos, nós estamos lá. Tem sido um desafio para nós, mas pela graça de Deus, as pessoas têm sido alcançadas naquele lugar, vidas têm sido salvas. E eu creio que é o mesmo que o Senhor quer fazer aqui, em vocês e através de vocês. Amém? Eu vou começar então aqui. Eu quero falar com vocês sobre identidade. Acho que vocês já ouviram um pouquinho sobre isso aqui, mas eu creio, irmãos, que é um assunto muito importante, sabe? E eu falo isso por experiência própria. E eu quero contar um pouquinho aqui para vocês o meu testemunho, como que foi um pouquinho da nossa caminhada até aqui. E eu acho que é um dos assuntos mais importantes para a gente tratar no meio dos jovens, no meio dos cristãos, né? A identidade. Porque eu acho que a pessoa, irmãos, quando nós descobrimos a nossa identidade em Deus, a gente passa a viver da maneira que Deus deseja, sabe? E quando a gente não conhece a nossa identidade, não descobriu ainda a nossa identidade no Senhor, é bem provável que a gente vá entristecer o coração do Senhor, viver longe dos seus caminhos. Então eu creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos nessa tarde, amém? Amém, gente? Vocês vão me ajudar aqui, né? Amém? Amém. Eu conheço, e não só conheço, como também já fui, mas eu conheço muitas pessoas, muitos jovens, frustrados, sabe? Por não saber quem são, por não saber qual é o seu lugar, em que lugar eles pertencem, qual é o seu propósito. Eu já fui essa pessoa, sabe? E mesmo dentro da igreja, eu quero dizer isso para vocês. Eu fui essa pessoa dentro da igreja. Uma pessoa que não sabia a que lugar eu pertencia, quem eu era, qual era o meu propósito, o que eu tinha que fazer. Talvez hoje você está aqui nesse lugar e você se encontra exatamente dessa forma, né? Talvez você está andando de um lado para o outro e você não sabe quem é você de verdade. Talvez você não está no lugar errado, né? Você está aqui, você está buscando, mas talvez você sente assim, parece que eu ainda não estou vivendo tudo que Deus tem para mim. Alguém já se sentiu assim? Ou fui só eu? E eu creio que o Senhor, nessa tarde, Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer revelar algo que vai mudar, gente, a tua vida. Amém? Vai mudar. Eu quero falar aqui com pessoas que já conhecem a Deus, né? Vocês, eu creio que lá no mundo também, tem muitas pessoas que não sabem quem são, não conhecem a identidade, mas a minha conversa hoje é com vocês, que já andam com Jesus, mas que ainda não descobriram quem são.
né? Você tem que concordar comigo que durante a nossa caminhada, a gente é muito tentado a desistir. A gente sempre está sendo tentado a desistir, sabe? E esse é o alvo do nosso inimigo. Esse é o alvo do diabo. Ele quer fazer a gente desistir. E ele vai usar muita coisa para isso. E eu acho que o mais importante, aquilo que ele mais quer, é distorcer a nossa identidade. É distorcer, é mentir para você a respeito daquilo que você é. E ele faz isso demais. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando a gente entende quem nós somos em Deus, o diabo sabe que quando a gente descobre quem a gente é em Deus, a nossa verdadeira identidade, a gente vai acabar com a raça dele. Ele entende, irmãos, que quando a gente descobre quem nós somos em Deus, a gente vai fazer um estrago lá no inferno. É isso que vai acontecer. É isso que acontece e é por isso que ele investe tão pesado em distorcer a tua identidade. Sabe, eu falei aqui para vocês no começo que houve um tempo em que eu já estava na igreja e eu era muito perdida, sabe? Eu me sentia uma barata tonta. Eu ficava andando para lá e para cá, eu não sabia qual era o meu propósito, eu não sabia o que eu deveria fazer, qual era o meu chamado. Para você ter uma ideia, eu era uma pessoa extremamente tímida, sabe? Tem alguém aqui assim? Extremamente tímida. Olha o grau. Eu lembro que quando tinha trabalho da escola para apresentar, eu pedia para Deus para eu passar mal de manhã para não precisar ir para a escola apresentar o trabalho. Era nesse nível, sabe? Então eu sou a pessoa mais improvável para estar aqui hoje. Talvez você se sinta dessa forma, né? Meu Deus, mas eu vivo ouvindo sobre propósito, eu vivo ouvindo que Deus tem um chamado para a minha vida, que Deus me escolheu, mas aí olhando para a sua vida parece que não é nada disso. É ou não é assim? Comigo era assim, gente. Eu era a mais improvável. Tímida, extremamente tímida. Eu tinha medo, gente, de ser ou fazer qualquer coisa, sabe? Com medo de não ser aprovada pelos outros, com medo de errar. Eu tinha sabe aquele complexo de inferioridade? Eu era a última pessoa que Deus podia ter escolhido para fazer parte da obra dele. Mas aí sabe o que acontece? É esses que Deus gosta. É esses que parece que se acham os piores de todos, os mais incapazes. É esses que Deus gosta de chamar. Porque eu quero reforçar uma coisa para você aqui. O Senhor tem um chamado para a sua vida, amém? Você crê nisso? O Senhor tem um chamado para você. E é do jeito que você é, com aquilo que você já tem. Olha, há quanto tempo eu fiquei... Porque eu entendia que o Senhor tinha um chamado para mim. Eu só achava que não era possível Ele fazer através da minha vida. E quanto tempo eu fiquei assim, nossa, mas eu não sei falar, como que eu vou ir lá? Eu não tenho o que precisa para fazer. E Deus falou, eu estou te chamando do jeito que você é, com aquilo que você já tem. E eu quero te usar assim. Amém? Então, Deus tem um chamado para você. Mas, e eu quero dizer para você que esse processo de descobrir quem nós somos vai nos reposicionar. Sabe, é como se a gente estivesse fora dos trilhos e enquanto a gente está descobrindo quem nós somos em Deus, Ele nos reposiciona, Ele nos coloca no lugar certo de novo. E é isso que Deus vai fazer com você. Agora, como que eu começo esse processo de conhecer a mim mesmo? Como que eu descubro quem eu sou? Eu quero ler um texto com vocês que está em Marcos 16, do 13 ao 18. Não sei se você vai abrir aí no teu celular ou se você trouxe a tua Bíblia. Marcos 16, 13 ao 18, fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí ele perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, gente? Só até aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira coisa que eu quero falar para você, sabe? E olha, essa é uma chave que se girar na sua vida, nunca mais vai ser a mesma. Sabe como que você vai saber quem você é de verdade? Como que você vai descobrir a tua verdadeira identidade? Porque eu sei que jovem tem muito disso, né?
De querer saber, de querer se descobrir quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo nessa terra, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito. E sabe como que você vai descobrir quem você é? Conhecendo Deus. Descobrindo quem Deus é. É assim que você descobre quem você é, se relacionando com Deus. Perceba que quando Pedro, ele recebe a revelação de Deus sobre quem era Jesus. Aí então Jesus olha para ele e fala assim, então eu digo que você é Pedro. Ele teve a revelação de quem era Jesus e logo Jesus falou para ele, e você é Pedro. Ele teve a revelação de quem ele era. É como se ele estivesse falando, você entendeu quem eu sou, você descobriu quem eu sou, então agora eu vou dizer quem você é. Com a gente é a mesma coisa. Você só vai se descobrir quando você gastar a tua vida tentando descobrir quem Deus é. Irmãos, descobrir quem Deus é não é só ouvindo uma palavra de vez em quando, só ouvindo o outro falar. Amém? E dessa forma, irmãos, nós vamos descobrir quem nós somos, conhecendo Jesus, assim como aconteceu com Pedro. E você conhece com certeza quais são as formas práticas de você se relacionar com Deus? Lendo a palavra, orando, essas são as formas práticas que você já sabe, né, para você manter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Gente, conhecer alguém não é quando a gente conhece só de ouvir falar. Para a gente ser íntima de uma pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar tempo com ela. Eu preciso conversar todos os dias com essa pessoa. Sabe, isso faz com que a gente se torne íntimo. E quanto mais íntimo do Senhor eu me torno, mais eu conheço quem Ele é. E mais eu vou entendendo quem eu sou. Essa é a verdade. Salmo 139 diz, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Porque se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. É isso que fala esses salmos. Se eu descer no mais profundo do abismo, o Senhor vai estar lá também. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala que não há possibilidade da gente ficar longe do Senhor, a não ser que a gente queira. Porque o que está falando nesse texto é que o Senhor está com a gente em todos os momentos da nossa vida. Ele está com a gente nos momentos bons, Ele está com a gente nos piores momentos. A gente costuma falar, né? Nossa, Deus é bom só quando a nossa vida está tudo ok. A Deus é bom. Mas esse texto está falando para nós que Deus está com a gente, até mesmo quando a gente está lá no fundo. No pior dia da nossa vida, no pior momento, o Senhor está lá. Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a você em todas as fases da sua vida, em todos os momentos. Ele quer se revelar a você, Ele quer que você conheça mais dEle. Sabe, eu quando perdi o meu pai, eu conheci o Deus Consolador que eu não conhecia antes. Você entende? Em todos os momentos da sua vida, o Senhor quer se revelar a você de uma forma nova. Ele quer se revelar a você. E foi nesse dia, num dos piores dias da minha vida, quando meu pai faleceu, que eu conheci o Deus Consolador. Antes eu só ouvia falar que Ele era um Deus Consolador, mas naquele dia eu conheci o Deus Consolador. Sabe, foi nesse dia que eu conheci um Deus que é soberano, que sabe de todas as coisas e que sempre, sempre tem o melhor para mim e para você. Sempre tem o melhor. Mesmo nesses momentos, Deus sabe, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor deseja se revelar a você, amém? Isso é demais. O Deus Criador da terra, de todas as coisas, deseja se revelar a você. Sabe? É nesses momentos, é no momento mais feliz da sua vida, é no momento mais triste, é num dia normal, é no seu dia a dia, Ele deseja se revelar a você. Eu falo que sempre quando eu vou para o meu momento com o Senhor sozinha, é como se eu fosse, não sei se vocês vão entender, isso é coisa minha e de Deus. É como se eu fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. E nos meus momentos de crise, porque a gente tem crise, a gente passa por problemas, por dificuldade, que às vezes ninguém sabe.
E nos meus momentos de crise, é como se eu estivesse fora, eu fosse essa pecinha que estivesse fora do lugar. Mas quando eu vou para Deus, gente, no meu momento com Ele, eu e Ele, é como se Ele me colocasse no lugar que eu deveria estar de novo. É como se Ele me reposicionasse, sabe? É como se Ele fizesse eu esquecer de todo o resto e falar, está tudo bem. Você estando aqui comigo, está tudo bem. E daí as outras coisas acabam ficando até pequenas. Aqueles problemas que pareciam, agora estão menores. Porque o Senhor parece que, sabe, irmãos, na presença de Deus é o lugar que nós pertencemos. Esse é o nosso lugar. É na presença dEle. É ali que Ele vai nos reposicionar. É ali que Ele vai dizer, vai mostrar quem Ele é, vai revelar quem Ele é. É ali que Ele vai revelar quem você é. Esse é o lugar que Ele determinou para nós, na presença dEle. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Sabe, eu queria ter entendido isso mais cedo. Porque eu teria deixado de atrasar muita coisa na minha vida. Muita coisa. Eu queria ter entendido isso mais cedo, que a presença de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar. Não existe melhor lugar, não existe lugar mais seguro do que na presença dEle. Sabe? E é esse lugar que Deus está chamando a gente. Oséias 6 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conheceu um pouquinho do Senhor ontem, mas Ele está falando, prossiga. A gente precisa conhecer hoje e amanhã e assim por diante. É todo dia essa busca contínua por Ele, descobrindo cada dia mais um pouquinho de quem é o Senhor, de quem é esse Deus tão maravilhoso. É o que nós vamos fazer daqui para a eternidade, buscar conhecer Ele mais e mais. Tiago 4,8 fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Ou seja, Deus vai se aproximar de mim à medida que eu me aproximo dEle. Essa é a verdade. Às vezes você pensa, Deus está longe de mim. Ele não está longe. Ele vai se aproximar à medida que eu me aproximo dEle. Aquela frase que diz assim, Deus está tão perto quanto você deseja, é verdade. Ele está tão perto de você quanto você deseja. Porque à medida que você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você. Vocês estão entendendo? Então, essa é a nossa parte. Esse é o nosso papel. Sabe, eu e você, a gente foi criado para se relacionar com o Senhor. Fora disso, é como se a gente estivesse fora do propósito original de Deus para nós. A gente foi criado para se relacionar com Ele. Então, quanto mais perto eu estou, mais eu conheço. Mais eu vejo a sua grandeza. Você sabia que o Sol, ele é 109 mil vezes maior que a Terra? Eu fiquei sabendo esses dias. E imagine, gente, o tamanho. Agora, e por que a gente enxerga ele tão pequenininho? Tão pequenininho. Porque a gente está longe. A gente está 150 milhões de quilômetros longe do Sol. Mas se a gente se aproximasse, a gente ia conseguir ver quão grande Ele é. E é assim com Deus. É a mesma coisa. Talvez você não conheceu, não conseguiu ver ainda a grandeza desse Deus, porque você não está tão perto quanto deveria. Sabe? Talvez você ainda não teve um momento teu com o Senhor, você não conheceu Ele de fato, porque você não se achegou perto dEle como deveria. Mas Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar a grandeza dEle, o poder dEle. Ele quer mostrar, revelar quem Ele é para você. Nós fomos criadas por Ele, para viver para Ele. Amém? E esse é o ponto dessa ministração. E agora eu quero falar com vocês aqui sobre quem Deus é. Você vai descobrir isso no teu dia a dia. No teu momento com o Senhor, você vai descobrir quem Deus é. É nesse momento. Mas eu quero falar algumas coisas, algumas verdades bíblicas aqui a respeito de Deus. E a primeira delas é que Deus é Pai. Deus é Pai. Nós temos um Deus que é Pai. E nós precisamos conhecer Ele como Deus Pai. Para que então a gente possa entender melhor e conhecer quem nós somos. Qual que é a função do Pai? E eu quero falar aqui sobre o Deus Pai. Eu não sei como, às vezes, é a sua relação com o seu pai, mas eu quero que você entenda que o Deus Pai é diferente, Ele é perfeito. E qual é a função de um pai? O pai cuida,
A função do pai é proteger, é prover, é amar. Eu lembro que sempre quando eu tinha medo de alguma coisa, de qualquer coisa, eu chamava meu pai, para tudo. Até quando alguém, sei lá, me provocava, meus irmãos brigavam comigo, eu chamava meu pai. Era sempre ele que me defendia. Quando eu ouvia, às vezes, eu lembro que de noite, quando a gente morava, eu não era casada ainda, obviamente, e eu ouvia alguns barulhos de noite fora da casa, eu ficava assustada, eu já pensava, meu Deus, né, alguém vai entrar aqui. Eu ia correndo no quarto do meu pai acordar ele, e eu lembro que ele sempre levantava e ia lá ver, e falava, não tem nada. E isso, querendo ou não, traz uma certa segurança para nós, sabe? E esse é o papel do pai, do Deus Pai. Outra coisa que nós precisamos entender a respeito de Deus, além de ser um Deus Pai, Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Isso está lá em Lucas 11, que diz assim, ó, vou ler só o finalzinho para a gente não demorar. Ele diz, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está dizendo assim, ó, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas, imagine eu que sou bom. Nós temos um bom Pai. Você está entendendo que Deus é o teu Deus Pai? Amém? É o seu Pai. E que Ele é um bom Pai. Irmãos, o bom pai sempre vai querer o melhor para o seu filho. Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes o seu pai pedir algo, você faz o contrário, e aí você vê lá na frente e fala, nossa, poxa, não devia ter feito isso. Me prejudicou. Isso acabou me machucando, meu pai tinha razão. Porque o pai sempre quer o melhor para o filho. Mesmo que a gente não entenda, muitas vezes, ele sempre quer o melhor. Sabe o que eu lembro disso? Antes de eu casar também, eu lembro que houve uma época que eu queria ser independente. O jovem é assim, né? Eu quero ser independente, eu quero morar fora, eu quero ter meu dinheiro. Hoje a gente quer o dinheiro dos pais de volta, né? Aí eu lembro que eu morava em Laranjeiras e eu falei assim, já sei, vou lá para Joinville, meu primo morava ali, eu falei, vou procurar emprego. Eu falei, mãe, pai, se eu for lá e conseguir um emprego, vocês deixam eu mudar? E eles falaram, sim, aí você pode ir. Daí eu vim para Joinville, fiquei acho que uns 4 dias, 5 dias, procurei, achei. Primeira loja que eu entrei lá, eu consegui um emprego. Aí eu lembro que eu liguei toda feliz para o meu pai e para minha mãe contando. Né, que eu tinha conseguido, falei, vamos mudar tal. E eu lembro que eles falaram assim, olha, a gente não quer que você vá, a gente quer que você volte. Nossa, aí eu fiquei revoltos, né? Porque aí, nossa, mas vocês falaram que se eu procurasse e conseguisse, eu ia ficar. Não, mas a gente quer que você volte. Olha, a gente entende que é um tempo de você ficar aqui. E eu, meu Deus, né? Chorei. Fiz aquele escândalo desnecessário e voltei. E aí foi o mesmo ano que meu pai faleceu. E eu entendi de Deus, sabe? Que eu teria perdido esse último ano com o meu pai, se eu tivesse ficado lá. Então, tem coisas que a gente não entende, mas o Deus Pai, Ele é bom e Ele sempre vai ter o melhor para você. Mesmo que você não entenda e nem concorde. A gente não precisa concordar, a gente tem que obedecer. Amém, gente? Outra coisa, Ele é um Pai perfeito. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é um bom Pai e Ele é perfeito. Ele é perfeito. Mateus 5 fala assim, ó, sede vós, pois perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai celestial. O nosso Pai é perfeito, Ele jamais falha. Vocês têm noção disso? Ele é perfeito. E isso tem que trazer segurança para nós. Eu tenho um Pai perfeito, que é presente e que não falha. Ele nunca vai falhar comigo. Eu sempre falo para as pessoas assim, lá na igreja, coloque a tua expectativa em Deus, porque Ele é perfeito e Ele não falha. Porque muitas vezes a gente vê pessoas desistindo, pessoas abandonando porque se magoou com o irmão, porque aconteceu alguma coisa que não gostou. Eu falo, é isso aí, igreja é isso, são pessoas, é ser humano. Mas se você colocar os teus olhos em Deus, que é perfeito e não falha, aí você nunca vai precisar sair da igreja. Sabe, coloca a tua expectativa em Deus, Ele é perfeito. Ele é o teu Pai perfeito que não falha. Ele também é um Deus amoroso. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele é um Deus que te ama, um Deus Pai que te ama. A gente precisa receber essa verdade. E eu sei que às vezes é difícil.
mas Ele é um Deus Pai que te ama. Está na palavra dEle. E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele simplesmente me ama. Ele ama eu e você. Ele nos ama. Mas eu também tenho aprendido que existe uma diferença entre amar e se agradar. Eu já ouvi muito, nós não somos pais ainda, né? Mas logo, em nome de Jesus, seremos, queremos. Mas eu ouço muitos pais que têm mais de um filho falar o seguinte, quando um, às vezes, está ali perdido, fazendo coisas que são erradas, enfim, eu vejo que esses pais, ainda assim, com certeza, amam esses filhos. Amam, lutam por eles, mesmo eles fazendo coisas que entristeçam o coração. Nós temos uma ovelha lá em Pato Branco, que há anos já ela vem lutando, porque o filho mais velho dela é usuário de drogas. Ele apronta tanto, gente, sabe? Ele apronta tanto, e eu já vi de perto o quanto essa mãe sofre, o quanto ela chora por esse menino. Eu já vi de perto, a gente já acompanhou, mas a gente percebe que ela continua lutando. Ela continua cuidando e continua amando ele. E ela tem outro filho também, que é nossa ovelha, que inclusive é líder de célula, ele é uma bênção. Casamos ele há poucos anos. E ele também é amado pela mãe dele, pelos pais dele, da mesma forma. Agora eu quero pedir para você, de quem esses pais, essa mãe se agrada mais? Ela não vai deixar de amar nenhum deles, porque eles são filhos. Não vai deixar de amar. Por mais que o menino faça a pior coisa do mundo, ela vai continuar amando. Mas de quem ela se agrada mais? Um entristece muito o coração dela, enquanto o outro alegra. Sabe, o amor de Deus por nós é o mesmo sempre. Não vai mudar. Mas, às vezes, pelas nossas atitudes, Ele se agrade mais de uns do que de outros. Vocês estão entendendo? Então, Ele é um Deus amoroso. Ele nos ama. Mas, lá em Lucas 13, 22, Ele fala para Jesus: Tu és o meu filho amado e em Ti encontro o meu agrado. O Senhor precisa se agradar de nós. Amém? Ele precisa se agradar de mim e de você, das nossas atitudes, de quem nós somos, do que a gente tem feito. Agora, entendendo um pouquinho de quem Deus é, eu consigo entender um pouquinho de quem eu sou. E se Deus é Pai, isso me faz o quê? Filha. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso, e muito. Mas você precisa receber essa verdade no teu coração e passar a viver como um filho de Deus. Você precisa passar a viver como um filho. Romanos 8 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Eu sou filha do Rei. Essa é a minha identidade. Essa é a tua identidade, amém? Se eu não entender essa verdade, eu vou passar o resto da minha vida tentando fazer por merecer. E eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Mas quando eu entendo que eu sou filha pela graça de Deus, pela graça redentora de Cristo, eu entendo que não tem nada que eu possa fazer para merecer esse amor. Então eu apenas sou. Eu sou filha de Deus. Ele me criou, Ele me ama, Ele me desejou. Eu sou filha. Imagina ser filho de um rei e passar a vida inteira vivendo como um mendigo. Imagina. Aí a pessoa chega lá no final da vida e descobre que o seu pai verdadeiro era um rei e que ele podia ter tido acesso a tantas coisas, mas ele não conhecia, ele não sabia que era filho. Eu e você somos filhos do rei. Nós somos filhas do Deus Pai. Essa nossa identidade de filho já tem que mudar a nossa vida. E agora, a partir do momento que eu entendo que eu sou filha de Deus, tudo tem a ver com essa verdade. Sabe quando você vai conversar com algumas pessoas, geralmente pessoas mais velhas, e ela quer saber se ela conhece você. O que ela pergunta? De quem que você é filho? Não sei se aqui vocês têm esse costume, mas lá é assim. Ainda mais cidade pequena, que todo mundo se conhece. Às vezes eu encontro com umas pessoas, mas ela, de quem que você é filho? E é assim que a gente tem que ser conhecido.
né? Como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Inclusive, Satanás, gente, o diabo, ele sabe disso. E por isso que ele mais faz, ele é PhD nisso, é tentar distorcer essa verdade. Quantas vezes essa verdade já foi distorcida para você? Quantas vezes você já pensou assim, eu não sou amado por Deus? Eu não sou filha. Olha, isso é tão sério, gente, que foi a primeira tentação de Jesus, de Satanás com Jesus. Quando ele se encontra lá no deserto com Jesus, eu não vou ler o texto inteiro porque ele é longo, mas a primeira coisa que o diabo fala para Jesus, sabe qual é? Para Jesus. Ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, se tu és, então manda essas pedras se transformarem em pão. Se tu és Filho de Deus, então se atire aqui, porque na Bíblia está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que te... Olha qual foi a tentação do Satanás com Jesus. Ele queria distorcer a identidade dele. Porque ele sabia que se ele conseguisse distorcer, Jesus não teria feito o que ele fez. Vocês estão entendendo? Mas Jesus tinha certeza da identidade dele em Deus. E nós precisamos ter para que nada nos pare. Amém, gente? A gente precisa entender a seriedade disso, porque aí nós vamos estar atentos e entendendo que Satanás ele vai tentar isso de todas as formas. Ele vai tentar distorcer essa verdade na sua vida, dizendo que você não é nada disso, dizendo que você não é filho amado, porque ele sabe o poder que há em ser filho de Deus. Ele sabe disso. Eu lembro de um tempo também em que eu ouvi, e isso ficou por anos na minha vida. Eu ouvi numa conversa, eu era criança ou adolescente, nem sei. Eu ouvi numa conversa dos meus pais, minha mãe contando para alguém sobre eu e minha irmã. E ela falou assim, mas a Nina não foi planejada. Tipo assim, o nascimento dela foi um acidente. E eu nem entendi, mas aquilo, pum, ficou no meu coração. Ficou, gente, ficou. Sabe, às vezes eu nem sabia o porquê que eu agia de certa forma, mas era aquilo. Aquilo eu permiti, com certeza na época, a minha mãe não sabia o que ela estava falando, não foi por mal. Eles sempre me amaram muito, me amam, mas eu permiti que aquela mentira anulasse a verdade de que eu era filha da minha mãe, que eu era amada por ela. Eu permiti que essa mentira fosse maior do que a verdade. E Satanás, ele é expert nisso. É por isso que a gente precisa ficar atento. Vocês estão entendendo, gente? Estão me ouvindo? Então continuem aqui me ouvindo. A gente precisa ficar atento porque é isso que ele quer fazer. Às vezes é uma coisinha que falaram para você lá no passado. Às vezes é um negocinho que você viu seus pais falarem, mas Satanás usa isso para tentar distorcer toda a tua identidade. Levou anos para que eu permitisse que o Senhor curasse o meu coração a respeito disso e entendesse. Hoje a gente conversa sobre isso, eu e minha mãe. Mas por muito tempo, eu achei que não tinha sido... tá funcionando. Por muito tempo eu achei que não tinha sido desejada pelos meus pais, que eu não era amada por eles e só minha irmã era. Sabe? E Satanás usa essas coisas pequenas. Aí ele distorcia a minha identidade de filha amada. E é isso que ele quer fazer com a gente, nós precisamos cuidar. Aí eu precisava dessa afirmação todos os dias, eu preciso saber que eu sou amada. Gente, ele vai tentar fazer isso de todas as formas, não permita. Não permita que essas mentiras anulem o fato de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, filhos amados do Senhor. Então, agora eu sei que eu sou filha. Uau, eu sou filha do Rei, sou filha de Deus. Gente, o Criador do céu e da terra é meu Pai. Eu sou filha do Rei. Você já pensou, se você tivesse consciência disso, como é que você ia sair de casa todo dia? Você estufar o peito. Eu sou filha do Rei. Eu sou filha do Rei. Sabe, quando nós não temos a consciência disso, é daquele jeito. A gente se retrai, a gente aceita qualquer coisa, porque quando eu não sei quem eu sou em Deus, qualquer coisa que falar a meu respeito vai servir. É por isso que eu preciso saber quem eu sou em Deus. E eu sou filha.
Sabe outra coisa que eu sou? A imagem e semelhança dele. Gênesis 1, 26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A gente está podendo, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas aí eu quero perguntar para você, há semelhança entre você e Deus? Se não há, meus irmãos, a partir de hoje essa precisa ser a tua busca diária. Sabe por quê? Porque como imagem e semelhança de Deus, nós representamos Ele aqui na terra. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. As pessoas olham para você e veem Deus. Elas olham para você e elas percebem que você é diferente. Elas sabem que você é cristão. Há semelhança entre você e Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala que as pessoas do mundo, elas não vão ler a Bíblia. Elas vão ler a nossa vida. Vocês estão entendendo? As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Ver algo diferente. Não é possível que alguém tenha um relacionamento com o Senhor, que alguém conheça Deus e não consiga refletir isso na vida do meu próximo, do outro. Será que as pessoas conseguem ver Jesus através das suas atitudes? Há semelhança? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente fica tão feliz, né, quando a gente é comparado com uma pessoa que a gente admira. Nossa, você, né, parece aquela pessoa, uma pessoa que a gente admira muito. Agora imagine, nós, o Deus de tudo, o Criador de todas as coisas, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Não poderia ser melhor. Mas é nós que temos que nos parecer com Ele. É nós que temos que buscar ser parecido com eles todos os dias. Amém, gente? Eu preciso refletir Jesus. Às vezes, eu fui entendendo isso, sabe? Quando eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu... Simples. Eu preciso conhecer Deus e fazer Ele conhecido. Eu preciso conhecer Deus, buscar me relacionar com Ele todos os dias e então fazer Ele conhecido através da maneira que eu vivo, através das minhas atitudes, através daquilo que eu faço, de quem eu sou. Agora, amém até aqui? Nós entendemos, Ele é meu Pai, Ele é um bom Pai, Ele é perfeito, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus fiel. Eu sou filha do Rei, sou imagem e semelhança. Mas para que tudo isso? Vocês acham que vocês seriam filhos do Rei? Vocês seriam tudo isso para nada? Então eu quero dizer para você, existe um propósito para tudo isso. Existe um propósito. A consequência disso é que existe um propósito. Porque seria um desperdício a gente ser filhos do Rei, daquele que é dono de tudo, daquele que criou todas as coisas, ser imagem e semelhança dele e não fazer nada. Existe um propósito para isso. Amém? 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. No final do versículo de Marcos que nós lemos também, quando Pedro fala, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e aí Jesus olha para ele e fala, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus revela para Pedro quem ele era, e então ele revela a Pedro o propósito. Vocês estão entendendo? Eu entendo, eu conheço Deus. Conhecendo Ele, Ele me mostra quem eu sou. Aí eu consigo entender. Existe um propósito para isso. Existe um propósito para mim e para a sua vida. A nossa identidade e propósito em Deus tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver, meus irmãos, nosso propósito, a nossa identidade e propósito em Deus tem tudo a ver com o morrer para nós mesmos. Sabe, negar a si mesmo, negar a nossa própria vontade. Hoje eu entendo perfeitamente, hoje eu entendo que não é mais o que eu quero, é o que Deus quer. Não é mais os sonhos que eu tenho para a minha vida, é os sonhos que Ele tem para a minha vida. Sabe, e isso é saber quem é nele e entender. É entender a minha identidade e o meu propósito nele. Não é mais eu. Lucas 9, 23 fala assim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Olha o que ele está falando. Se você quiser andar comigo, me acompanhar, você precisa negar a si mesmo.
Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu precisei entender isso e provar disso na prática. Chegou um momento na minha vida que eu precisei entender, porque até então eu estava lutando. Por que muitas vezes a gente não está perto de Deus? Não consegue permanecer, porque a gente deixa a nossa carne falar mais alto. Só que Jesus está falando para nós que para a gente cumprir, viver esse propósito que Ele tem para a nossa vida, eu vou precisar negar a mim mesmo. Morrer para mim. Morrer para as minhas vontades. É isso que Ele está falando. Então não é mais o que eu quero. Sabe, eu entendi muito isso quando nós fomos chamados para Pato Branco, para plantar uma igreja lá. Para mim foi um desafio muito grande. Para o pastor William também, mas foi muito desafiador para mim. Porque eu estava lá na minha cidade, já estava tudo pronto. A igreja estava lá, eu tinha meus líderes, meus pastores, eu tinha minha célula. Sabe? Estava bom, estava cômodo, confortável. Mas aí Deus falou, mas eu tenho algo maior. Eu tenho algo mais para você. E por um tempo eu confesso que eu fui, mas eu ficava dentro de mim, mas Deus, como assim? Eu lembro que, sabe, irmãos, a gente teve que renunciar muita coisa para estar lá. Renunciar muita coisa para estar lá. E não foi fácil, porque o meu pai, havia poucos anos, ele tinha falecido, então minha mãe estava sozinha, e era eu que ficava com ela. Então, uma das coisas que mais doeu em mim foi deixar minha mãe sozinha, sabe? Ao mesmo tempo que eu sabia que tinha um chamado, e eu queria obedecer aquilo que Deus estava me chamando para fazer, mas eu pensava, mas eu estou aqui, eu estou fazendo a tua obra aqui. E aqui eu posso estar com a minha mãe, eu posso cuidar dela, sabe? Mas eu sabia que tinha algo me chamando, eu sabia que eu tinha que ir. E entre tantas outras coisas que a gente renunciou e eu precisei lutar comigo mesma, sabe? Eu precisei romper barreiras dentro de mim. Sabe aquele negócio de eu não consigo? Meu Deus é muito para mim, eu não posso. Eu tive que romper tudo isso em Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor está me chamando, o Senhor vai me capacitar. Então eu vou. E foi assim que eu fui, na fé. Eu lembro que teve um dia, bem no início isso lá, que eu estava assim, ai Deus, será que esse é o meu lugar? Será que é isso mesmo? E eu estava chorando. E eu falei, olha, isso aconteceu comigo. E aí Deus me pegou. E Ele falou assim, só que não tem a ver com você. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Aquilo que eu quero fazer nesse lugar, nessa cidade. As pessoas que eu quero alcançar através de você. Ele me lembrou que naquela mesma semana, uma das meninas que a gente ia começar a célula na casa dela, ela tinha tentado se matar. E Deus falou assim, olha, é por essas pessoas que eu chamei você aqui. Tem pessoas que não conhecem Jesus. Quantos jovens não conhecem Jesus? Como assim? Eu preciso falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho experimentado. Eu preciso ser luz, sal nessa terra. Como a Bíblia fala, né? Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Então eu entendi, eu falei, é isso, Deus não tem a ver comigo. O propósito de Deus para a nossa vida não tem a ver com a gente. Nós vamos ser apenas instrumentos usados na mão dEle. Sabe, não tem a ver com a tua capacidade, não tem a ver com aquilo que você tem ou não tem. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Ele quer usar você do jeito que você é, com aquilo que você já tem. Às vezes a gente fica olhando para outras pessoas, né? E fala assim, eu não sei ser como essa pessoa. Olha, né, essa pessoa que tem uma célula, ela fala, ela prega, eu não sei se é assim. Mas Deus não quer usar você assim. Ele quer usar você do teu jeito. Amém, gente? É do teu jeito, com aquilo que você já tem. Deus sabe quais são as nossas limitações. E é aquilo que eu falei, Ele escolhe os piores, por isso que eu estou aqui. Ele escolhe os piores, os mais improváveis. Ele fala, é você que eu quero usar. Porque senão, quando alguma coisa acontecer, você vai achar que foi você que fez. Mas eu quero provar que sou eu que faço através de você. Amém? E é isso que Ele quer fazer. Ele quer usar você. Tem um propósito para a tua vida. Deus está te chamando. Alguém precisa alcançar aqueles jovens lá na tua escola, faculdade, não sei. Alguém precisa alcançar aqueles jovens vizinhos. Alguém precisa falar. E eu não estou falando para você ser aquele crente chato. Eu estou falando para você pregar Jesus com a sua vida, com a tua maneira de viver. Sabe? Você ser diferente.
A gente anda mesmo na contramão do mundo. E tem que andar. Tem que andar. Enquanto está todo mundo vindo, a gente tem que estar voltando. Sabe? Mas é tão bom, gente. É tão bom. Sabe? Eu sempre falo assim, foi muito desafiador. Na verdade, é desafiador todos os dias. Para mim é desafiador todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, é tão... Eu sempre falo, não existe melhor lugar para a gente estar do que no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo que isso custe muito. Mesmo que isso tire você desse lugar de comodismo. Tá bom aqui, eu estou salva. O outro que se exploda. Mesmo que isso faça você ter que sair do teu lugar de conforto e encarar. Vale a pena. É muito poderoso, irmãos, estar no centro da vontade de Deus. É muito bom. Você sabe que está no lugar certo. Amém? É sobre algo muito maior. É sobre conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Jesus, Ele tinha certeza de duas coisas, de quem Ele era e para onde Ele estava indo. Nós precisamos ter essa certeza. Quem eu sou e para onde eu vou. E a gente entendeu algumas coisas aqui nessa tarde. Eu já entendi um pouco de quem eu sou. E eu vou descobrir mais à medida que eu me relacionar mais com o Senhor. E agora eu entendi que tem um propósito. E esse propósito é conhecer Deus, fazer Ele conhecido. Esse propósito é morrer para aquilo que é meu. E deixar que as coisas dEle cresçam em mim. Não é mais o que eu quero, gente. Você vai falar, mas eu não sei se eu quero, mas não é o que eu quero. É o que Deus quer. É o que Ele quer, o que Ele sonha, qual é o sonho dEle para a tua vida, qual é a vontade dEle para a sua vida. Amém? E para finalizar, que eu sei que meu tempo está esgotando, eu queria falar de algumas coisas. Agora que a gente já ouviu tudo isso, eu queria falar de algumas coisas que podem transformar todas essas verdades que a gente falou aqui em mentiras. E impedir que a gente chegue no lugar onde Deus deseja que a gente chegue. Amém? E a primeira delas é a nossa mente. Romanos 12:2 fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa renovar a nossa mente. Para entender tudo isso, para aceitar, entender todas essas verdades, eu preciso buscar renovar a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Através da palavra de Deus. É lendo a palavra dele. Assim eu vou renovar. Eu não posso me conformar com esse mundo. E isso tem acontecido com muitas pessoas, muitos jovens, têm se conformado com o mundo. É tudo normal. É tudo natural. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas a minha maior luta sempre foi com a minha mente. Sempre foi. E você pode concordar comigo que tudo começa aqui. Ninguém faz uma coisa antes sem ter pensado nisso antes. Então, tem até um livro, né? Não sei aí quem gosta de ler, um livro da Joyce Meyer que fala que o nome é Campo de Batalha da Mente. Ela fala que a nossa maior batalha acontece aqui. Aqui. Então, a minha maior luta sempre foi aqui. Deus dizia algo a meu respeito, mas eu preferia acreditar no que eu pensava, no que eu achava ou no que eu tinha ouvido falar de mim. Essa tem que ser a nossa batalha. E eu preciso renovar a minha mente. A gente sabe que é difícil, às vezes, né? A nossa mente, ela nos trai. Se eu falar para você que não pensar num fusca amarelo, você já pensou numa maçã verde? Você já pensou? Não tem como. Mesmo que a gente se esforce, às vezes, involuntariamente, as coisas vêm na nossa mente. Sabe, às vezes a nossa mente ela vai trazer esperança para nós, às vezes ela vai trazer desespero. Quantas vezes, antes de aquilo acontecer, você já estava sofrendo antecipadamente. Você pensa, não, isso vai dar errado, meu Deus, vai dar errado. Nem tinha acontecido, você nem sabia se ia acontecer. E a nossa mente, ela nos trai, sabe? E a gente precisa cuidar disso, porque Deus está falando, a gente precisa renovar. Você precisa renovar a tua mente. Eu li uma vez uma frase que dizia assim, isso me ajudou muito na época, porque realmente, gente, a minha luta era aqui. E a frase dizia assim, não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Sabe, a gente não tem controle muitas vezes sobre o pensamento que vem, mas eu posso escolher se eu vou alimentar ele ou não. Sabe?
Às vezes você pensa assim, eu não consigo controlar o que eu penso. Consegue. Às vezes vem na sua mente, beleza, você não consegue evitar. Mas por que ficar pensando naquilo, alimentando aquilo? A Bíblia fala, vença o mal com o bem. Então, troque isso por coisa boa. Vá ler um versículo, vá ler um livro, coloque um louvor. Troque isso por algo bom. Filipenses 4, gente, a Bíblia é tão completa, Deus é tão perfeito, que Ele até falou para nós sobre o que a gente deve pensar. Olha isso. Lá em Filipenses 4 diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha aí, verdadeiro. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há nessas coisas, se algum louvor existe, nisso pensai. Então eu comecei a praticar esse texto. Quando começava a vir aquele monte de coisa na minha mente, meu Deus, você não devia estar aqui, você não pertence a esse lugar, você não vai dar conta, você não pode, você é incapaz, você não é amado, blá, blá, blá. Eu começava, peraí, o que eu estou pensando é bom? Não. É honesto? É agradável? Não, então eu não vou pensar. Pronto. Use a palavra para vencer essas coisas. A palavra é a nossa espada. É com ela que a gente vence. Foi com a palavra que Jesus venceu o diabo lá no deserto. Amém? E a nossa mente possui 2 inimigos. Um deles é eu mesma. Provérbios 23, 7 diz, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Você já tinha ouvido esse versículo? Já tinha lido. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Nós seremos exatamente aquilo que a gente imagina ser. Como eu pensava, gente, coisas ruins a meu respeito. Sabe? Eu pensava coisas horríveis a meu respeito. Eu acabava comigo mesmo só na minha cabeça. Sabe? E às vezes você fica pensando isso, pensando, e você se torna. Aí, até que o Senhor fez eu fez eu me enxergar de um jeito diferente. Parecia uma imagem muito distante, sabe? Eu lembro que um dia eu estava deitada na minha cama e ele falou assim, vamos parar com isso daí. Eu quero que você se enxergue como eu te enxergo. É diferente. Você é minha filha. Foi criada a minha imagem e semelhança. Eu amo você. E eu conseguia me ver nessa imagem, sabe, alguém amada por Deus mesmo. Alguém que estava lá cumprindo o propósito dele aqui nessa terra sem medo, sem inseguranças. Eu estava lá e Deus falava assim, é isso que eu penso, é assim que eu vejo você. Pense isso a teu respeito. Sabe, para você se tornar essa pessoa. Para de acabar com você mesmo. Para de pensar coisas que não edificam. O Senhor quer usar a tua vida, tem um propósito. E a nossa mente, gente, pode acabar com essas verdades. Nós mesmos podemos acabar com essas verdades. Eu entendi, eu preciso começar a olhar e pensar diferente a meu respeito. Nós somos os nossos próprios limitadores. Outro inimigo, Satanás, sempre lançando setas. Então, o que vai anular todas essas verdades que a gente ouviu aqui? Se a gente permitir a nossa mente. Eu mesmo, com os meus pensamentos, né? Satanás, quando ele lança seta. Alguma vez você já pensou assim, eu não sou amada por Deus? Já pensou? É Satanás lançando seta na tua mente. A Bíblia fala dos dardos que ele lança. E ele, gente, é isso que ele quer fazer, distorcer a tua identidade. Ele lança mentiras. Como eu falei aqui da minha mãe, ele usou uma situação ali isolada para gerar algo dentro de mim. E por muito tempo, gente, aquele sentimento me limitou. Me impediu de fazer a obra. Porque eu estava com aquela mentira disfarçada de verdade aqui no meu coração. E vivendo dessa forma. É por isso que eu preciso cuidar. Opa, veio um pensamento aqui que eu sei que é contrário à palavra de Deus, então é mentira. Eu rejeito ele em nome de Jesus. Porque isso pode impedir você de descobrir quem você é, de viver o propósito do Senhor aqui na terra. Sabe, é como eu falei, e Satanás usa pessoas muitas vezes. É por isso que a gente tem que ter certeza em Deus. No começo do nosso ministério, eu estou finalizando, eu lembro que pessoas que a gente não conhecia, algumas pessoas vinham e falavam isso de mim, porque nem parece uma pastora, porque não sei o quê. Só que se eu não sei quem eu sou em Deus, aquilo vai acabar se tornando quem eu sou. Eu vou acabar me tornando o que as pessoas falam. Sabe? Então, Satanás vai usar mentiras, setas, ele vai usar pessoas muitas vezes. Mas nós vamos lutar contra isso, amém? Nossa identidade está nele.
Você entendeu isso nessa tarde? Nele a gente se torna quem a gente foi criado para ser na essência. É nele que a gente encontra esse lugar. É nele que eu descubro quem eu realmente sou. Isso é revelado quando eu estou perto do Senhor. Eu preciso viver a minha vida buscando saber quem Ele é, para conseguir entender quem eu sou. E eu preciso entender que tem um propósito. Tem um chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida. Amém? Eu queria orar com você, nesse momento. Se você puder, feche seus olhos aí, no seu lugar mesmo. Mas eu queria pedir que você realmente tivesse esse momento com Deus. Que você fechasse os seus olhos e que você pedisse para o Senhor revelar isso ao teu coração, trazer essa convicção no teu coração nessa tarde. Decida, eu vou sair daqui nessa tarde, eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui sabendo o que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir, sabendo que eu preciso me achegar mais perto dele, para descobrir quem ele é, o meu Pai, o bom Pai, o Pai que é perfeito. Nosso maior propósito é ser parecido com o Senhor. Eu creio, meus irmãos, que se você decidir isso nessa tarde, muitos jovens, muitas pessoas serão alcançadas através da tua vida. Muitas pessoas. Sabe, é isso que Deus quer fazer com você. Talvez enquanto você ouvia essa mensagem, veio uma pessoa, um amigo, um parente na sua mente, uma pessoa que você sabe que está perdida. Deus quer alcançar essa vida através da sua vida. Se você deseja isso, eu queria que você falasse isso para o Senhor. Deus, eu quero. Senhor, eu entendi que não existe outro lugar para eu estar, além do centro da tua vontade. Eu entendi que não existe outro caminho, Senhor. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Para onde eu irei? Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero cumprir o chamado, eu quero cumprir o propósito do Senhor para mim aqui nessa terra. Se você deseja isso, eu queria pedir para você, eu não sei se eu tenho tempo ainda, para você vir até aqui à frente. Vem até a frente, sabe? E reaja àquilo que Deus falou com você. Se há um anseio no teu coração em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, se você entende que não depende de você, que não tem a ver com as tuas limitações, mas sim com o Senhor, pode vir aqui fechar os teus olhos. Eu queria que você falasse com o Senhor, que você entregasse o teu coração diante dele agora, que você rendesse o teu coração diante do Senhor agora. Fala para o Senhor: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero poder ser usado pelo Senhor. Eu quero poder, Deus, cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra. Eu quero me achegar mais perto de Ti. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero olhar nos Teus olhos. Eu quero conhecer o Senhor no íntimo. Se revela a mim nessa tarde, Deus. Se revela a mim. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos, por esses jovens que estão aqui nessa tarde, Deus. Ô Senhor, vem se revelar a eles nesse momento. Senhor, vem gerar no coração desses jovens um desejo insaciável pelo Senhor, um desejo insaciável por Te conhecer, pela Sua presença. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que quando esses jovens encontrarem o Senhor de verdade, quando eles tiverem uma identidade definida no Senhor, nada mais vai segurar eles, nada mais vai segurar esses jovens, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, fala com cada um aqui nessa tarde, ministra o coração, desperta esses jovens, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Coloca a mão no seu coração. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Se até aqui eu tenho vivido de maneira diferente, muda algo em mim nessa tarde. Muda algo em mim, Senhor. Eu queria que você se juntasse com alguém aí do seu lado e que você orasse com essa pessoa. Ore com essa pessoa. Vocês podem se juntar em 3. Profetiza sobre a vida dela. Um novo começo. Profetiza sobre a vida dela. Abre os teus lábios. Profetiza que vocês irão servir ao Senhor juntos. Que vocês vão cumprir o propósito do Senhor juntos. Pai, em nome de Jesus, quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui nessa tarde, Deus. Ousadia. Pai, em nome de Jesus. Ousadia, Senhor, ousadia. Eu quero, Senhor, repreender nesse momento todo espírito de timidez, de covardia, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu esse espírito. O Senhor nos deu o espírito de coragem e ousadia, para que a gente possa cumprir o Seu propósito, Deus. Para que a gente possa alcançar vidas, para que a gente possa levar a Sua palavra, o Seu evangelho. Deus, nós queremos ser cartas vivas aqui na terra. Eu profetizo, Deus, quando as pessoas passarem por mim, elas vão ver o Senhor. Elas não vão mais ver a mim mesma, elas vão ver o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa essas vidas aqui. Desperta esses corações, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio que existem muitos jovens a ser alcançados aqui nessa cidade. E eu creio que o Senhor vai usar esses que estão aqui. Senhor, usa, capacita a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém.